Antes de prosseguir com esse vídeo, eu estou me preparando aqui para ir para a coletiva do Ancelotti e treino da seleção brasileira lá no Camping Road Stadium, né, onde o Brasil vai enfrentar a Croácia. Mas a gente tem aqui uma informação importante do Thiago Asmar. Ontem a gente falou sobre a questão do Luiz Henrique no Flamengo e o Thiago Asmar, ele ele falou para mim que ele ia apurar com relação ao Luiz Henrique. E eu falei para ele: olha, o Flamengo tem interesse na contratação do Luiz Henrique. Uma fonte ligada à diretoria me confirmou que o Flamengo tem interesse na contratação do Luiz Henrique. Falei Bruno Henrique? Luiz Henrique. Do Luiz Henrique. Bruno Henrique vai renovar, isso aí é fato. Tem interesse na contratação do Luiz Henrique e tá monitorando sim, tá? E o jogador, essa história que não joga no Flamengo, isso é balela. O Thiago Asmar já falou ontem que ele joga assim, projeção, tudo para ele seria nota 10. Né? Então, olha só o que o Thiago Asmar falou, olha só. Eu já falava há muito tempo que o jogador ideal para o Flamengo gastar um dinheiro forte Aí sim, seria o Luiz Henrique. concordo. E sim, o Flamengo está monitorando o Luiz Henrique. Sim, o Flamengo tem interesse no Luiz Henrique e pode ser a grande tacada do Flamengo para a janela de transferências do meio do ano, tá? Com certeza, O esse Zenit vale. já deixou claro que o valor de venda do Luiz Henrique é de 50 milhões Não foi de 40 euros. que eles falaram? Acho que foi 40. Agora, muito provavelmente, Mas vão se querer o chegar Flamengo nos chegar 50. num valor ali semelhante ao que ele pagou no Lucas Paquetá, que eu sempre disse que o Lucas Paquetá é um bom jogador, mas que para mim não vale 40 milhões de euros hoje. Se o Flamengo chegar no valor de 40 milhões de euros para o Luiz Henrique, eu acho que o Zenit negocia. O Flamengo está disposto a gastar pelo jogador. E a informação, tá? Não é suposição. É verdade, mas é verdade. Luiz Henrique Tá está no confirmado. radar do Flamengo. Luiz Henrique interessa ao novo treinador, que é o Leonardo Jardim. Interessa. E se é para gastar dinheiro pesado com o jogador, eu acho que esse aqui É o que mais um vale. dos grandes nomes Só do que eles futebol querem atacante, brasileiro eles na querem janela de centroavante, transferências do ô meio do ano. pilhado. Ele quer sair do futebol russo. O Zenit já está disposto a negociar no meio do ano. E está jogando muita bola, Muito. jogador decisivo, não Veste amarela a com a camisa camisa, da seleção brasileira. Cara do Foi Flamengo. decisivo no Botafogo, tem sido titular no Zenit. É jogador aí com nível, esse sim, para decidir muitas partidas e aí valer um investimento de 40 milhões de euros, na minha opinião. Mas o problema é que a diretoria do Flamengo, né? Problema. É solução, no caso, né? Eles estão querendo um centroavante para disputar a posição com o Pedro, tá? Então, nesse momento, a prioridade é esse centroavante. Gastar os 40 milhões que você falou, e que eu acho também que o Zenit acaba vendendo por 40 e poucos milhões, né? A não ser que o cara voe na Copa do Mundo, arrebente na Copa do Mundo, que também é uma grande possibilidade, o valor dele pode subir, tá? Mas nesse momento, acho que 40 e poucos milhões de euros, se puder deixar amarrado, valeria muito a pena. A questão é que o Flamengo já tem 40 milhões separado para contratar esse centroavante. Isso já foi falado pelo BAP, inclusive, que o Flamengo tem 40 milhões, entre 35 e 40 milhões, 30 e 40 milhões, na verdade, de euros para gastar com o seu centroavante. E aí, né, não deve poder gastar com outro atacante, que no caso seria o Luiz Henrique. Para mim, mais importante até que trazer um centroavante, você já tem o Pedro, tem o Alacena, tem outros jogadores ali, era trazer um jogador que seria, assim, agudo demais e diferenciado no Flamengo. O Luiz Henrique, para mim, seria a melhor contratação, concordo com o pilhado. Chama a vinheta. A gente tem visto aí o BAP falar sobre a questão, né, do banco, né, do Nação BRB Fla, que agora é Flabank. O Flamengo procurou aí sair da operação, mas no caso quem faz a operação toda lá é o banco, mas o Flamengo como agora mudou, né, o formato do negócio, né, também para evitar arranhar a imagem com tudo que está acontecendo. Nem é culpa do BRB, mas está lá envolvido com a questão lá do Banco Master. Então o Flamengo, né, está tentando fazer tudo da melhor forma possível. E aí a gente está vendo as pessoas, né, noticiando como se o vilão fosse o Flamengo, querendo colocar a culpa no Flamengo, né? Aí agora um monte de gente querendo aparecer. Estamos ligados que é sempre isso. É sempre aquele mesmo povo, os assessores do Palmeiras, né, assessores não é os oficiais, não, aqueles não oficiais, né, que até hoje não pediram nem sequer desculpa pela questão do documento lá, assinado pelo Landim, um documento falso, né?
documento que não tinha nada disso. Ah, não, que tem um documento, igual da Libra lá, lembra? Eles não falam mais disso, né? Depois que desembargador e todo mundo já falou que o Flamengo tinha razão, eles já não falam mais nada. Eles se calaram, né? Quando eles veem que o Flamengo tem razão na história, eles se calam completamente. É impressionante. E a gente, então, tem essa questão para falar com vocês, né, dessa grande covardia que está sendo feita, né? Olha só, a gente vai falar também aqui de alguns outros assuntos, mas essa situação do banco me deixou tão revoltado, cara, porque tudo com o Flamengo eles querem atacar. Sabe por que eles querem atacar o Flamengo? Para tentar diminuir, ainda mais depois do que o BAP falou, né? O BAP falou no MengoCast que o Flamengo faz 475 milhões de patrocínio no uniforme, enquanto os outros que tentam brigar fazem cento e poucos. E aí isso doeu demais. Aí os assessores começam a querer atacar, a querer provocar. Os mesmos assessores que vangloriam, né, matérias, colunas de jornalistas que atacam jornalistas que falam de um clube só, que é o meu caso, vários outros. É gente que também não gosta do Mauro César Pereira, né, que tenta dizer que ele é torcedor, aquelas loucuras, né? O cara é jornalista, ele tem o time dele na Argentina também. Ele, se tiver que falar notícia ruim do Flamengo, ele vai falar, como eu também vou falar, não tem nada a ver. A gente está nichado, a gente fala de Flamengo, fala de seleção brasileira, principalmente, mas fala de outros assuntos também. E aí, cara, o cara vem querer atacar e elogiar quem ataca os influenciadores, mas na verdade eles são mais torcedores do que qualquer um. Né? Esses mesmos cidadãos que não pedem nem desculpa pela fake news que soltaram, eles são os piores, eles são os mais clubistas, os mais bairristas. Tem que chamar de bairrista mesmo, que vocês são. Tá? Então a notícia, né, que eles estão aí soltando aos 7 ventos é que o Tribunal de Contas da União vai analisar a renovação do patrocínio entre Banco de Brasília, o BRB, e o Flamengo no valor de 42,6 milhões, com vínculo até março de 27. O acordo levanta questionamentos sobre legalidade, retorno financeiro e o atual cenário do banco. Um dos pontos de atenção é a previsão de pagamento antecipado ao clube, enquanto a instituição busca alternativas para reforçar o caixa. E eu entrei em contato com uma fonte, né, ligada ao Flamengo, que me falou, cara, se eles estão com um problema e o clube é patrocinado, ele tem que tentar receber de forma adiantada. Não é problema do Flamengo. Vocês querem avaliar, querem tentar ferrar. A questão toda, gente, presta atenção nisso. Tá? O Flamengo não está em erro nenhum. Não tem nada de errado com o Flamengo. A questão para vocês entenderem é a seguinte: eles querem de todas as formas cancelar o patrocínio do Flamengo para atrapalhar o Flamengo, para diminuir os ganhos do Flamengo. Eles sabem que é de 42,6 milhões. Se eles puderem fazer o Flamengo não receber isso, eles vão fazer. É tudo, tá? Método. É método. Os caras têm esse método. Agora é tudo para derrubar o Flamengo. Só que eu vou dar uma notícia para você, assessor de imprensa do Palmeiras e que tenta desestabilizar o Flamengo. Eu vou te dar uma notícia aqui agora, tá? O meu recado é para você. O recadinho é para... olha para cá. O recado é para você, tá? O Flamengo tem um negócio do banco Flabank, né? Ele é parceiro, então ele tem interesse que o negócio cresça, lá ele. Só que aí, se tiver que tirar isso, o Flamengo já tem patrocinador com valores semelhantes, patrocinadores brigando para entrar no uniforme do Flamengo. O próprio BAP falou que o Flamengo hoje ele escolhe aquele que ele entende que funciona melhor, que é melhor para o patrocinador e para o próprio clube. E o Flamengo hoje tem fila de patrocinadores. Toma cuidado que se você derrubar esse, ficar lutando para derrubar esse, vai chegar um que vai pagar mais. E como aconteceu, né? Vocês fizeram de tudo. Vocês se lembram quando a Pixbet era patrocinadora do Flamengo e todo dia tinha uma notícia diferente, que a Pixbet estava atrasando e estava tudo ok, atrasando, não sei o que. Eles tentam falar um monte de coisa e derrubar, dizer que não poderia, que não tinha autorizações para funcionar. Eu lembro. E era um negócio que era um próprio erro lá no sistema. Aí os caras soltavam notícia que a Pixbet não podia operar no Brasil, né? Só para dizer que o Flamengo ia perder um patrocínio que era o maior já, né? O patrocínio Master. Aí veio a Betânia. Pau!
Eles tanto falaram da patrocinadora do Flamengo, que chegou uma outra que pagou mais que o dobro. É o que eu falo. Então, fala, continua atacando. É método, tá? Como eles fazem com a arbitragem também. E agora reclamam que da nossa gritaria, né? Eles falam, a gritaria. Estão falando da gente, né? A gritaria. Tá certo? Então, é importante aí a gente falar sobre isso, porque é vergonhoso o que esses caras fazem. Galera, olha só. Os torcedores do Flamengo reagiram aí, né, às notícias com relação ao Luiz Henrique, né? Agradecer a galera que mandou aí mensagem de carinho para mim, pro Thiago Asmar, dupla de respeito, pô, a galera que tá dando a moral aí, dupla de jornalismo de verdade. Pô, o Gabriel Orfa, meu repórter, sou fã dessa dupla, pô, sensacional, irmão, sensacional, porra, você é fera também. E aí a galera falando, né, cara, o Aldir Araújo, Luiz Henrique cairia como uma luva, só falta Almada e fica tudo tranquilo. Aí o pessoal brincando, essa resenha só faltava o Flazoeiro aí entre vocês, né? Porque eu tava aí, o Thiago Asmar, conversando. O Joelson Viana falou aqui, o Leonardo Jardim falou que só treinaria o Cruzeiro, e agora tá onde? Tá no Flamengo, porque o Luiz Henrique falou que não jogaria e tal. E o pessoal falando, Luiz Henrique vem ser feliz no Mengão, Luiz Henrique é tudo que o Flamengo precisa, Luiz Henrique seria a melhor contratação do futebol brasileiro se for para o Flamengo. Mas se for contratado pelo Flamengo, vão dizer que não é isso tudo não. Né? É sempre assim. Então os torcedores aí empolgados com a possível contratação do Luiz Henrique. Cara, é um cara que, né, realmente mexe com o desejo dos torcedores aí. Os torcedores querem essa contratação, sabem do potencial, né? Inclusive foi muito bem no jogo da seleção brasileira, e eu percebi lá o Mbappé comentando dele, aquele cara lá, ele estava comentando com o Vini lá, tá? Sobre o Luiz Henrique. Eu tô impressionado com a quantidade de torcedor do Palmeiras que pede o fora Abel. Cazé TV postou Abel Ferreira no Tottenham. Ele postou Abel Ferreira no Tottenham, tá? Rumor. E aí tá lá, após demissão de Igor Tudor, o nome de Abel Ferreira voltou a circular nas redes sociais para comandar o Tottenham. Será que vai dar certo? Então, o Tottenham pensando no Abel Ferreira. E aí, os torcedores do Palmeiras comentando, cara, vai com Deus, né? Sou palmeirense, mas ele merece. Amém. Deus permita, vai com Deus. Cara, aí tem um aqui, ó, os modinhas palmeirenses botando pode ir, né? Só vai, mãozinha pro alto, leva por favor, livre o Brasil desse mal, se sair o Palmeiras cai pra Série B. Tem uns que estão falando assim, né? Mas, cara, tem muitos falando para ele ir embora, né? Abel, seu ciclo aqui já encerrou. Se quiser conquistar coisas mundiais, tem que ir para novos ares. Cara, muita gente tá esperando o quê, Abel? Muitos torcedores do Palmeiras, tá? Muitos, tá? Que eu acessei aqui desses comentários são palmeirenses querendo a saída do Abel. Não tá fácil para ninguém não, rapaz. O negócio aí tá... caldo tá entornando lá, né, pro Abel Ferreira.